Ontem eu sofri, interessante, eu quero compartilhar com você, para você participar comigo. Eu sofri pela situação do nosso Rio de Janeiro. Ontem cedo já fui surpreendido com a notícia de que as polícias do Rio de Janeiro estavam fazendo uma operação, na verdade uma chamada mega operação contra o tráfico. O Comando Vermelho tem uma espécie de quartel-general ali no complexo do Alemão, onde eles concentram milhares de bandidos e dominam a região, estavam se expandindo, inclusive com a vinda de muitos outros estados do país. E o governador assumiu a liderança daquele movimento, estava dando uma entrevista ontem à noite e agora eu acompanhei um pouco. Ele disse que houve um planejamento de um ano, mais de um ano, uma investigação de mais de um ano, um planejamento específico de 2 meses e a participação dos outros órgãos para aquela operação. A operação chamava-se contenção, era para conter a expansão do chamado Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que é o maior, que domina a maior parte das comunidades do Rio de Janeiro. E eles estavam crescendo muito. E o governador entendeu que tinha que fazer alguma coisa. Dentro da lei, procurou o apoio do Ministério Público, procurou o apoio da Justiça, ele partiu com as polícias com cerca de 100 mandados de prisão, ou seja, houve muita investigação e eles foram por autorização da Justiça, fazendo tudo dentro da lei e das determinações do Judiciário. E eles estavam atuando durante o dia. Houve certas dificuldades pelas quais os policiais foram mais expostos e até morreram 4 policiais nessa operação, mas eles atuaram com cerca de 2.500 policiais ao todo, conseguiram dominar o ambiente e muitos bandidos fugiram para a mata. E lá eles, se esconderam, mas a polícia conseguiu apreender muitos fuzis, um arsenal assim, de um batalhão do Exército, o arsenal de fuzis que eles apreenderam, celulares e outros objetos que servem para investigação. Descobriram muitas coisas que o tráfico fazia ali, enfim, dominaram a situação e o resultado, que houve muitos mortos, mais de 60 mortos, esse número não está contabilizado ainda, o governador estava explicando essa situação e deve aumentar esse número, mas isso é consequência da situação, porque, na verdade, o tráfico estava atemorizando toda a redondeza, praticamente todo o Rio de Janeiro, e precisava de ser contido. E o governador planejou toda essa operação e estava agradecendo o apoio. A maioria dos governadores do Brasil ligou para o governador para parabenizá-lo. Governador de São Paulo, governador de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, governador do Pará e de vários outros estados do Brasil, do Distrito Federal, todos parabenizaram o governador por tomar a frente nesta guerra de combate ao tráfico organizado. Quem não apoiou foi o governo federal, não apoiou, criticou, mas por fim parece que está se calando mediante as evidências da legalidade da situação. A minha luta pessoal, o sofrimento foi muito grande porque eu estava orando pelo governador para que também limitasse a situação, que Deus protegesse aqueles que eram dele lá
em toda a região atingida, no Complexo do Alemão e da Penha, que Deus protegesse, usasse aqueles que eram seus para falar do Evangelho, enfim, e principalmente ao governador, que Deus desse a tranquilidade e que aquela operação se limitasse. E eu fui orando e acompanhando até tarde da noite, durante a noite orando, e o balanço me satisfez. Deus ouviu as orações. O assunto, vamos dizer, a operação foi completada, não continuou, e as reações que poderia haver do Comando Vermelho, eu tenho mensagens que eles mandaram que alarmavam toda a população, porque eles, onde eles estivessem, eles iam azucrinar a vida dos moradores, fazer arrastão, roubar, assaltar supermercados, fechar ruas. E esses boatos foram levados pela grande mídia, alarmaram a população, que foi mais cedo para casa ontem. Lojas fecharam mais cedo, escolas, e muitas pessoas correram para casa, as ruas à noite ficaram desertas, mas nós tivemos a nossa reunião normal, nosso culto. Quando saímos, estava a cidade toda normalizada. Não peguei problema em lugar nenhum. Inclusive, em Niterói, fiquei um pouco na dúvida se eu passaria por dentro da comunidade, que é maior de Niterói, o Morro do Estado, que é próxima a nós, se eu passaria ali naquela via principal, se eles estariam fazendo alguma coisa. Mas tive a direção de Deus de passar e vi que tudo estava muito calmo, e durante o dia todo eu, pessoalmente, não vi problema em área nenhuma, em condução nenhuma, em via nenhuma, por onde eu passei. Por um lado, eu creio que o Senhor me guarda, abençoa, mas eu não estava preocupado comigo, eu estava preocupado com a operação, em orar a Deus, principalmente pelo governador que estava à frente. O balanço geral é que o governador está se saindo como um vencedor, tendo o reconhecimento de todos pelo que ele fez, como fez, e eu dou graças a Deus por isso, porque o governador é um homem de Deus, temente a Deus, e demonstrou que teve o apoio de todos, inclusive dos municípios na área do Grande Rio. Todos disponibilizaram suas guardas municipais para ajudar. Houve tentativas. E muitos ônibus foram assaltados e atravessados nas ruas para ver se a bagunça crescia, mas a polícia atuou, as guardas municipais, todas as autoridades atuaram o mais rápido possível e conseguiram acalmar a situação. Não houve desdobramentos disso. Muitos pensavam que seria um saque generalizado de supermercados e arrastões nas estradas. Houve tentativas, mas a polícia atuou e tudo voltou ao normal, a cidade está completamente normalizada. Eu recebi também cenas de mortes lá no ambiente, são horríveis, cenas horríveis, e a fisionomia daqueles jovens presos, algo impressionante, algo de impressionar o vulto, a quantidade de jovens que estão nessa situação, servindo, trabalhando para o tráfico, terrível. E o governador também lembrou que é um trabalho de todos no Brasil, um trabalho integrado, e o governo federal não tem milagre nenhum que vai conseguir realizar. Ele precisa apenas ajudar, liberando dinheiro e fiscalizando melhor as fronteiras para tentar impedir ou diminuir a entrada de fuzis e armas pesadas que alimentam o tráfico. O governador lembrou isso, que é um trabalho do governo federal. Bom, o balanço é muito positivo. As autoridades saíram vencedoras, a ordem está estabelecida na cidade. Para nós é muito bom. O Senhor nos diz, através do apóstolo Paulo, que nós devemos orar pelas autoridades para que tenhamos vida tranquila e mansa. Graças a Deus, a agitação ocorreu, o movimento ocorreu, os bandidos foram cerceados,
limitados, alguns morreram, mas a ordem foi restabelecida e nós louvamos a Deus e devemos continuar orando também por isto.